O Salmo 116 é dividido em duas partes. A gente hoje só vai falar sobre a primeira parte do Salmo. Do versículo 1 ao versículo 9. Veja só. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos ímpios. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém? Podem assentar. Que salmo maravilhoso, é um salmo de ações de graças. Vamos começar pelo problema, para a gente encontrar em Deus a solução. Olha só, versículo 3. Laços de morte, angústias do inferno, angústias da morte, uma angústia tremenda, que sufoca o nosso peito, que é uma verdadeira dor no coração. Tem angústia de todo tipo, mas tem esse tipo em particular, que é tão medonha, que faz tanto mal, que parece que vai nos destruir, parece que a gente vai ter um treco de tão ruim que é. Eu nem vou perguntar quem é que já passou por isso. Desconfio que como seres humanos, porque esse tipo de angústia, ela é super democrática, sabia? Ela pega o homem e a mulher, o jovem e o idoso. Ela ataca pobres e ricos. Não importa em que país você viva. A angústia, a dor, a tristeza profunda, o abatimento extraordinário, um pessimismo muitas vezes, que parece que toma conta do ser humano. E ele se vê no fim, no fundo do poço. Laços de morte. Quando é dito ali no Salmo 91 que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, é porque a gente já caiu no laço. Que coisa, né? Quando a gente já está em alguma armadilha, quando nos vemos e nos enxergamos à mercê do inimigo. Quando você vê um caçador que fez com que a presa caísse no seu laço, essa presa está à mercê do caçador. Sem ajuda externa, sem uma ajuda superior, ela vai perecer. Ela está nas mãos. Mas, meus irmãos, mesmo que nos encontremos numa situação tão adversa, a ponto de nos enxergarmos, ou seja, rodeados pelo inimigo, e a gente vai ver a história do povo de Israel, muitas e muitas passagens da história do povo de Deus, cercado por todos os lados, pelos exércitos inimigos, até no Êxodo, quando eles escapam, fogem do Egito, um exército do faraó os perseguiu e de repente eles se veem diante do Mar Vermelho e atrás o exército inimigo. Quando você está nessa situação, você se vê à mercê do seu inimigo, do seu adversário. Eu
particularmente, já me vi em situações de muita angústia, de muita dor. Eu diria assim, da perspectiva humana, não havia saída. Parece que todos os ventos sopravam contrário. Parece que tudo conspirava contra. Parece que eu estava largado naquela situação e eu estava totalmente à mercê dos meus adversários, dos meus inimigos. E o que eu fiz foi orar e invocar o nome do Senhor e falar: Senhor, só tem o Senhor. Se o Senhor não for na minha causa, se o Senhor não estiver presente, eu estou completamente perdido. Se o Senhor não agir, se o Senhor não me socorrer, eu estou realmente perdido. É o fim. Talvez alguém aqui hoje esteja passando alguma espécie de angústia, incomum isso. E é interessante que no Facebook as pessoas falam um pouco das suas angústias, né? Normalmente a coisa está mais bacana, né? A gente está mais bonito na foto no Facebook, não é? Então, a imagem que a gente vende de nós mesmos, normalmente é uma imagem mais positiva do que normalmente é a realidade interior. Eu lembro que quando jovem, assim, aparentemente eu era feliz. Eu vou dizer que eu não era infeliz. Era uma pessoa em conflito, um adolescente em conflito. E eu lembro, eu ria, eu bagunçava. Então, nenhum dos meus amigos poderia diagnosticar qualquer espécie de depressão em mim, ou qualquer espécie de tristeza em mim, porque o meu contato com eles, nesse contato, eu revelava alegria, eu brincava, zoava, ria, e estava tudo bem, jogava. Mas quando eu ia, vou usar aquela palavra recôndito, né, do meu quarto, quando eu ficava ali, eu e o meu travesseiro, gente, batia um aperto no coração. Um negócio esquisito, né? Você passou o dia rindo, você passou o dia brincando, jogando, estudando, normalmente, vivendo normalmente, mas de repente, eu ali com os meus botões, eu ali comigo mesmo, e um vazio e uma tristeza. Isso não é muito comum? De repente, você tem uma tristeza que você não sabe nem dizer o quê. Eu tinha um pouco disso. Um pouco disso. Eu sei que tem gente que tem muito mais disso. Eu sei que tem gente que tem uma tristeza tão grande. E o pior é que, sabe por quê? Sabe o motivo? Sabe as razões? Por que de tanta tristeza? Por que de tanta angústia? Decepções, frustrações, solidão. Gente, a gente pode estar passando por um monte de encrenca. E veja aqui, que se é o rei Ezequias ou se é uma outra pessoa, ele se sente à mercê dos seus inimigos, laços de morte estão por toda parte. Angústias infernais. E ele caiu em tribulação e tristeza. Então o quadro é de tripla complicação. E o que ele diz no versículo 4, diante desse quadro tão avesso, tão adverso? Então, meus irmãos, essa é a atitude que nós devemos tomar. Diz o apóstolo Pedro: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, as nossas angústias, porque Deus tem cuidado de nós. Então invoquei. Provai e vede que o Senhor é bom. Se você nunca teve essa experiência, se você nunca teve a experiência de uma oração respondida, eis aqui uma oportunidade. O salmista está dizendo que ele, numa situação de tanta adversidade, ele
invocou, ele estava tomado pela tristeza, ele estava se vendo cercado por laços de morte, e ele invocou o nome do Senhor. Israel estava escravo no Egito e invocou o nome do Senhor. O Moisés se via com aquele povo diante do Mar Vermelho e eles invocaram o nome do Senhor. O José estava no fundo do poço, traído pelos seus irmãos, ele invocou o nome do Senhor. Ana estava estéril e sendo zombada pelas suas amigas e invocou o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, a igreja via Pedro, o apóstolo, preso e a ponto de ser morto pelo rei Herodes, e a igreja invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos invocar o nome do Senhor na hora da angústia, e podemos encontrar socorro, graça, libertação, ajuda. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confiar no Senhor será salvo. Confia no Senhor de todo o coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Entrega a Ele, confia nele totalmente. E que bom que a gente pode provar, experimentar por nós mesmos que o Senhor é bom. Eu procurei, na educação dos meus filhos, ajudá-los desde pequeninos a entender o valor da oração. Eu dizia: orem, vocês estão diante dessa necessidade, orem, busquem a Deus. Deus responde a oração. Deus tem prazer quando a gente confia nele, quando a gente recorre a Ele, quando a gente confia mais nele do que em qualquer outra coisa. Então invoquei o nome e aprendi a conhecer a Deus, a conhecer a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua justiça, e aqui tudo de amarelo, né? O Senhor vela pelos simples. Meus irmãos, simples aqui são aquelas pessoas muitas vezes desprovidas de recursos materiais, desprovidas de um poderoso exército para defendê-las, que se veem muitas vezes numa situação de inferioridade diante de coisas tão maiores do que nós. De repente é você diante de uma doença tremenda e você não tem plano de saúde. E eu me vi assim. Me permita compartilhar essa experiência. Eu, quando decidi ser pastor de tempo integral, eu deixei o emprego. Eu tinha 2 registros na carteira, deixei, e ali eu tinha plano de saúde. Mas quando fui para pastor de tempo integral, não tinha plano de saúde. E quis o Senhor que experimentássemos bastante tribulação e enfermidades. Eu, meus filhos todos, só a Cristina que se salvou naquele ano de 1989. O Samuel já vinha desde o primeiro ano com crises cada vez mais fortes de bronquite. Agora estávamos sem plano de saúde. E ele quase todo mês apresentava crise fortíssima. E uma vez foi tão forte que nós levamos ele 5 vezes no posto e no hospital. E desde de manhã uma, na hora do almoço outra, à tarde outra, no final da tarde outra, e à noite, uma 5ª vez, fomos para o Hospital Saboia, aqui no Jabaquara, porque não tínhamos plano de saúde, e lá tentaram de tudo, era adrenalina, aminofilina na veia, de tudo para tirá-lo daquela crise, seus lábios roxos, e de repente ele só piorou, e então o médico disse: tem que ficar internado. E nós não podíamos ficar lá, porque era um hospital público. Fomos deixá-lo numa sala, e tinha tantos berços que a minha impressão é que tinha uns 200 berços. Eu sei que eu estou exagerando, é só a minha impressão de pai nessa hora. Muitos bercinhos, e tantas crianças, e o meu filho tão mal, com 3 anos de idade. Eu falei: se deixarmos ele aqui, eu e a Cristina, eu acho que vai ser pior, a gente não vai estar aqui com ele pode pegar uma outra doença, ele está fragilizado, e a gente num desespero, já tinha tentado de tudo naquele dia, e de repente, disse: olha, para tirá-lo daqui, tem que assinar um termo de responsabilidade, agora vocês vão fazer um negócio desse, e nós assinamos, com muito pesar, com muita dor, com muito conflito, e tiramos o nosso filho sem saber para onde levar, e ele estava ali com a Cristina no banco de trás, e de repente uma tristeza tão grande, e eu lembro de estar chorando, muito mais por dentro do que por fora. Talvez não tivesse lágrimas, mas por dentro eu estava em prantos. Eu disse: Deus, eu deixei o emprego, eu tinha plano de saúde. Eu não acho que eu não disse essas coisas desse jeito, mas eu quase estava querendo dizer isso.
eu não tenho um bom hospital para levar, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho dinheiro. Eu só tenho o Senhor. Eu só tenho o Senhor. Se o Senhor não for comigo aqui, comigo e com a Cristina e com meu filho, nós estamos perdidos. Senhor, eu não sei o que fazer mais. Tem misericórdia. Ele dormiu no trajeto para casa, colocamos ele no bercinho e ficamos aquela noite velando sem saber que Deus velava já por ele. Ficamos ali vigiando, ele dormiu a noite toda, acordou bem, nunca mais teve uma crise de bronquite até o dia de hoje. Samuel está com 33, lá se vão 30 anos. Invoquei o nome do Senhor. Essa ideia do simples, o simples é que você, bem, não, sabe, às vezes você tenta isso, você tenta aquilo, há coisas a fazer, e é o que nós fizemos, mas de repente você se vê numa situação onde não há mais a quem recorrer. Nessa hora a gente vai aprender que Deus é tudo, que Deus é maior. Então invoquei o nome do Senhor e aprendi que Ele se compadece, aprendi que Ele se inclina, que Ele ouve a oração. Olha só aqui no versículo 1, Ele ouve, inclinou para mim os seus ouvidos, e eu posso hoje dar testemunho para vocês. Eu poderia dar testemunho de muitas outras grandes coisas. E você que já teve uma experiência com Deus, que já recebeu uma bênção de Deus, que tem provado e visto que o Senhor é bom, compete a você proclamar, declarar, anunciar o que Deus tem sido para você e o que você tem aprendido dele, para outras pessoas, para você ser uma inspiração para outros ao seu redor. Compassivo e justo, misericordioso. Deus tem misericórdia e graça. Diz que na cruz, os braços de Jesus estendidos, numa das suas mãos, ele tinha ali a graça e na outra misericórdia. Meus irmãos, nós podemos encontrar graça, que é o favor imerecido, e misericórdia, que é o livramento de tudo aquilo que a gente bem merecia, de castigo, de juízo, de sentença. Se na graça Ele nos dá o bem que nós não merecíamos, na misericórdia Ele nos livra do mal que era certo sobre nós. Eis aí uma bênção completa. Em Cristo temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Misericordioso é o nosso Deus, Ele vela pelos simples. Achava-me prostrado e me salvou. Aprendi que Ele é generoso e Ele livra. E eu quero mostrar para vocês que livramento que o Senhor deu. Versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Volta aqui ao versículo 3. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Volta aqui o versículo 8. Todos aqueles 3 males são aqui devidamente tratados por Deus. Pois livrastes da morte minha alma, dos laços de morte, das lágrimas, da angústia infernal, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Amém? Podemos experimentar hoje, aqui e agora, livramento da morte, livramento da condenação, livramento físico, mas principalmente livramento da morte espiritual, encontrar a vida em Deus. Podemos receber hoje, aqui e agora, consolo, ânimo. Se você tem chorado, você saiba que Deus está aqui e que essa mensagem é uma mensagem de Deus para a tua vida. Deus tem contemplado as tuas lágrimas, Ele tem misericórdia de você, e você pode aprender que Ele é justo, que Ele vai fazer justiça a você, e que Ele vai ser misericordioso para com você, e que Ele vai te dar graça, e Ele é poderoso para enxugar do seu rosto toda lágrima, para mudar a sua sorte. E se seus pés estavam para cair, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te ergue. E aqui, por fim, para terminar essa mensagem, temos as 4 atitudes desse salmista. Depois do livramento, quais são as atitudes que devemos ter? A primeira delas
ele declara aqui o seu amor para com o Senhor. Meus irmãos, o maior mandamento, número 1, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós só amamos, primeiramente Ele nos amou. Deus conquista esse amor. Esse amor que nós temos por Deus não é um amor que é do nada. Não é um amor sem propósito. Deus ama a gente. Deus manifesta o seu amor para conosco. Nós experimentamos, provamos o seu amor. E aí passamos a amá-lo. Como diz o apóstolo João, nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou. Então, meus irmãos, Deus está manifestando o seu amor a mim e a você. Ele manifestou o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, a sua atenção para com o rei Ezequias, para com o povo de Deus no passado, para comigo e para com você também. Em resposta a esse amor recebido, devemos amá-lo. E a declaração dele é: amo o Senhor. Você pode dizer isso? Amo o Senhor. Eu te amo, Senhor. E a segunda atitude é: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Se eu tenho provado e visto que o Senhor é bom, eu vou continuar a invocá-lo. E não é só invocá-lo para pedir alguma coisa. Significa orar, significa adorar, significa ter comunhão com Ele. E Ele se propõe a amar a Deus sempre, se propõe a invocar o nome de Deus enquanto viver. Meus irmãos, há muito tempo, eu tinha 16 anos de idade, quando eu experimentei o amor de Deus, a graça de Deus de uma maneira muito especial, e eu me propus diante de Deus, só Deus era a minha testemunha nessa hora. Eu disse: eu vou te amar e eu vou invocar o teu nome, e eu vou clamar ao Senhor enquanto eu viver. E a minha vida inteira eu me proponho, eu nunca mais vou voltar para trás, eu nunca mais vou olhar para outro lado. Eu estou na tua, ó Senhor. É o Senhor, eu estou contigo e não abro. E o terceiro é versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego. Quantas vezes você vai encontrar isso nos Salmos, né? Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas, porque te agitas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele meu auxílio. Veja, volta minha alma ao teu sossego. Era uma alma que estava, repare bem, mais uma vez, em laços de morte, em angústias do inferno, em tribulação e tristeza, agitada e angustiada, prostrada estava. Mas agora, versículo 7, volta minha alma ao teu sossego. Meus irmãos, Jesus prometeu paz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Experimenta de mim a paz. Sou manso e humilde para dar paz. Você tem experimentado a paz? Ou você está em angústias, em laços, em tristeza? Deus tem paz para você. E Ele tem paz para você no meio do turbilhão, no meio do temporal. As coisas não precisam melhorar necessariamente para você já poder experimentar a paz de Deus. A paz de Deus é aquela que excede a todo entendimento humano. É aquela que guarda o nosso coração e a nossa mente. Ainda as coisas não estão boas. E você pode experimentar aquilo que o Abacuque experimentou: o justo viverá pela fé. Ainda que a figueira não floresça, não haja mais gado no curral, o produto da oliveira não tem fruto, e as coisas estão todas contrárias. Todavia, diz Abacuque, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Não importa, essa paz, porque Deus está presente. O que Ele prometeu? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sossega na confiança diante do inimigo, diz o Senhor. Isaías capítulo 30, versículo 15. Na confiança, no sossego, em descansardes, está a vossa salvação, em descansardes em mim, na confiança tua em mim, diz o Senhor, o seu povo, está a salvação de vocês.
Mas vocês preferem fazer aliança com o Egito. Vocês preferem dar o seu jeitinho, encontrar os seus recursos. O coração de vocês está confiado em outros deuses, seja lá o que for. Quando devia estar descansando e repousando em Deus, porque Deus cuida, Deus vela por nós. Deus não nos abandona e não nos deixa à mercê dos nossos adversários. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso amparo, nossa fortaleza, nosso pronto auxílio na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o seio dos mares, ainda que as águas, as ondas e as vagas estejam tremendas a ponto de parecer nos tragar a um rio. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, meus irmãos. Uma das atitudes de um cristão que mais honram a Deus é diante do maior temporal, da maior angústia, ele ser capaz de experimentar a paz de Deus e poder dizer como Jó, no momento da sua maior dor e aflição: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, a despeito de tudo que eu tenho passado, eu sei que o meu Redentor vive, e isso me dá paz, isso me dá confiança. Meus irmãos, o cristão deve ser a pessoa mais otimista em relação ao amanhã. E aí, veja o versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nem a morte deve assustar, nem a morte deve assustar um cristão, porque Jesus venceu a morte e temos a esperança da ressurreição, e Ele vela por nós, até na hora da nossa morte. Ele vela por nós, e nós temos o cuidado dEle pelo nosso corpo, que um dia há de ressuscitar, pela nossa alma. Deus é eterno e tem nos chamado para uma caminhada que nos projeta para a eternidade. Tudo aqui nesse mundo pode passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, mesmo diante da perspectiva da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guarde a sua mente e o seu coração. E por fim, versículo 9: andarei na presença do Senhor. O que significa andar na presença do Senhor? Significa discernir em todo e qualquer percurso, a todo e qualquer passo, a presença de Deus. Deus está presente. Ele é Senhor. Ele é Senhor da minha vida. Então, eu ando na presença dEle. Tem gente que foge de Deus, não é? O filho pródigo não fugiu da presença do pai para viver do seu jeito? Tem gente que não quer saber da presença. A presença de Deus é constrangedora. Dependendo das nossas ações, a presença de Deus não é bem-vinda. Dependendo de o que a gente está fazendo, a gente não quer o olhar de Deus sobre a nossa vida, a gente quer distância da presença dEle. Mas o propósito do salmista, quando aprende que Deus é misericordioso, justo, generoso, benigno, que Ele vela por nós, que Ele é bom, que Ele nos quer bem, o propósito dele é desfrutar, é comungar com Deus, e é contar com a presença de Deus em toda a sua jornada. Andarei na presença do Senhor. Então, 4 propósitos: amar, invocar, experimentar a paz e andar na presença do Senhor. Coloquemos-nos em pé, temos um momento de oração. Esse salmo é composto para ser declarado, para ser uma canção, um testemunho do coração do povo. Um reconhecimento do povo, um reconhecimento público de nossa gratidão a Deus. Quando a gente olha para a história da nossa vida e consegue discernir a boa mão do Senhor,
Ah, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ah, se não fora o Senhor naquele episódio, naquele momento em particular, como conseguimos enxergar a Tua mão, Senhor. Quero que você adore a Deus nesta hora, que você declare o seu amor a Ele, que você se sinta encorajado pela boa mão do Senhor na sua vida, a declarar sua gratidão, o seu amor. Eu te amo, ó Senhor, força minha, Tu és o meu Criador. Mesmo quando eu estava distraído, mesmo quando eu andava alheio a Ti, o Senhor se importou, o Senhor me amou primeiro. Bendita seja a Tua misericórdia, ó Deus, o Teu amor e o Teu cuidado. O Senhor é bom, o Senhor é generoso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor ouve a oração. O Senhor se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com confiança no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Oh, que coisa boa! Quem sou eu para o Senhor se importar comigo? Quem sou eu para receber tanta atenção, tanto amor? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Oh, Teu poder, Teu Senhor. Poder. Então vem me incendiar meu coração.